Deus abençoe todos os dias a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Nós estamos vivendo aí os dias em que antecede tanto a vigília da virada, como a primeira segunda-feira do ano de 2024. Como passa rápido. Como, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora, parece que foi ontem que nós estávamos aí começando 2023 com sonhos, projetos e objetivos. O que mudou? O que acrescentou de novo na sua vida? Eu tenho visto pessoas chegarem aqui segunda-feira e dizendo assim, olha pastor, minha vida estava assim, com dívidas, amarrada, minha vida financeira estava estagnada, sem sonhos, sem objetivos. Mas quando eu comecei a vir, quando eu fiz o meu pacto, você vê que tudo é um pacto, é uma aliança com Deus. Eu comecei a crescer, eu comecei a ter vontade de resolver os meus problemas, porque às vezes as situações são tão complicadas que você não tem ânimo, você não tem forças para encarar os problemas e vencer. Uma das coisas que você aprende aqui é lutar. 011-3573-3500 é o nosso SOS. A história que eu vou colocar agora é de uma vencedora dessa reunião de prosperidade com Deus e daqui a pouco eu volto. Viver na dependência financeira de um familiar é uma situação um tanto quanto constrangedora. A Alda vivia nessas condições. Olá, seja bem-vinda. Como era a sua vida antes de fazer o pacto com Deus? Minha vida era um fracasso. Morava de favor, comia sempre por último, era humilhada. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, é um sofrimento total. Eu e toda a minha família. A gente vivia na casa de um tio e a família, todo mundo comia primeiro. Por último era nós, botava a gente para comer lá na garagem, lá no fundo, junto com o cachorro. E assim, era assim, sofrimento, sempre sofrimento. Minhas filhas, chegava ao ponto de pedir para a gente sair de lá e eu não tinha condições, porque até então não tinha com quem deixar eles, não tinha emprego, era passando mesmo necessidade mesmo, era precisando de vestir resto dos outros, roupa usada das pessoas, eu sempre estava ganhando roupa para mim, para os meus filhos, comida, quer dizer, eu não tinha nenhuma perspectiva, eu vivia um sofrimento total. Qual foi o pior momento que você enfrentou na sua vida? O pior momento foi quando, à noite mesmo, minha filha, ela queria mamadeira, queria leite. E aí eu não tinha como fazer nada para dar leite para ela. Dei pão com água e quando foi logo cedo, ela continuou pedindo leite. E eu não tinha o que fazer, não tinha leite para dar para ela. Então, eu fiquei assim, impossibilitada, eu fiquei sem poder fazer nada pela minha família, pela minha filha que tinha só apenas um aninho de vida. Como você conheceu a reunião da prosperidade com Deus? Eu conheci a reunião da prosperidade com Deus, foi através do convite da minha mãe. No início eu fiquei relutando porque eu ouvia falar muito mal e achava que não ia dar certo por eu estar passando por uma situação muito difícil. E achava que isso era só conversa, que era mais uma. E eu fiquei relutando porque eu tinha um preconceito contra a Igreja Universal. Eu achava que todo mundo era ladrão, como sempre, né? Que as pessoas sempre falam, eu também tinha isso comigo. Mas, por eu não ter nenhuma saída, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha para correr mais. Acabei aceitando o convite da minha mãe. E foi lá que eu comecei a observar as pregações, os ensinamentos. Comecei a colocar em prática, tudo certinho como o homem de Deus estava orientando. E chegou um momento em que minha vida começou a deslanchar. Depois do pacto com Deus, quais foram as mudanças? Depois do pacto com Deus, a minha vida começou a deslanchar. Para uma pessoa que vivia de humilhação, comendo o resto, consegui meus 3 pontos comerciais. Foi a primeira coisa que Deus me abençoou. Segundo veio as casas, são 3 casas que eu tenho, que eu possuo, graças a Deus. Tenho um apartamento, tenho 2 carros. Minha família toda abençoada, eu como o que eu quero. Quando eu imagino e penso que eu vivia comendo com os cachorros, hoje eu como o que eu quero, eu escolho o que eu quero comer. Então Deus foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Ele me abençoou de uma forma tão grandiosa que
Tem horas que eu fico imaginando assim, meu Deus, como que isso é tremendo na minha vida. De todas as conquistas, qual é a sua maior riqueza? A minha maior riqueza hoje é o Espírito de Deus dentro de mim, é o Espírito Santo. Eu possuo casa, carro, eu possuo meus pontos comerciais, tenho uma família abençoada, mas nada se compara a essa riqueza que eu tenho dentro de mim. Depois que fiz aliança com Deus, minha vida foi totalmente transformada. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu me sinto bem, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor pelas pessoas. Eu tenho vontade de falar desse Deus maravilhoso para as pessoas. Então, para mim, isso foi muito, muito, muito maravilhoso na minha vida. Muito obrigada, Alda, por compartilhar a sua história conosco. Eu é que agradeço. Se a sua vida financeira é de derrota e vergonha, saiba que você pode transformar completamente a sua vida aqui na reunião da prosperidade com Deus. É isso, eu fico por aqui. Voltamos com o Senhor no estúdio. Que Deus abençoe a dona Alda, que Deus abençoe a todas as pessoas que querem essa mudança, essa transformação que Deus promete na palavra dele. Essa segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, primeira segunda-feira do ano, primeiro dia do ano. Nós vamos colocar todos os problemas, as situações, os projetos na vida financeira nas mãos de Deus. O que você está vendo aí fora é um povo em festa. As pessoas estão anestesiadas. Daqui a pouco vai passar esse momento, volta a realidade do nome sujo, volta aquela realidade de morar de favor, de passar necessidades, de passar aperto, as vendas amarradas e precisam de Deus. Meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora e quer que esse ano termine bem, o que está escrito na palavra? Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Eu vou colocar agora uma história de um casal que eu desde o começo, desde aquelas primeiras reuniões, eu acompanho a história deles na igreja. Vendia roupa na calçada ali do Brás. Se eu não me engano, da José Paulino. E hoje tem a loja, acho que é 2 lojas lá. Acompanhe a história deles. Seu nome? Tatiano, bispo. Seu? Juliana. Qual era a situação de vocês? Bispo, antes de chegar aqui, eu venho de uma família simples, humilde, né? Não conheci a figura do meu pai. Eu morava em um barraco juntamente com os meus irmãos. E nesse barraco tinha mais ratos do que pessoas. E ali faltava, muitas das vezes pela manhã, o básico, que é um pão. Muitas vezes não tinha um pão para comer, bispo. Era farinha com açúcar, açúcar com farinha. E quando tinha pão, não tinha café, a gente comia o pão seco e tomávamos água morna com açúcar. A gente chamava de garapa. Veio da miséria mesmo. Da miséria. E eu cresci nessa situação. Parecia que não tinha jeito. Aos 9 anos de idade, bispo, eu me via em finais de feira, ali buscando resto de verdura, legumes, que aos meus olhos dava para se aproveitar. Então eu levava isso para casa para mim e para os meus demais irmãos. Complexo de inferioridade, eu tinha vergonha de sair para a rua para brincar com os meus colegas na época, bispo, porque eu não tinha roupa, eu andava descalço, as roupas que eu usava eram doações, eu era triste, vazio, não tinha uma referência de pai, meu irmão mais velho, ele era do tráfico, eu não tinha alguém que tinha a presença de Deus dentro de casa para me seguir como exemplo, e foi nessa, desculpa a palavra chula, desgraça de vida, que eu cheguei na igreja através de um convite de um ex-patrão que eu tive. O que você fez para mudar, como é que está hoje? Quando eu cheguei na igreja, eu entendi, através da palavra de Deus vinda do altar, saindo da boca do servo dele, bispo, eu entendi que a maior miséria é porque eu não tinha a presença de Deus, eu não tinha o Espírito Santo. Então ali eu decidi, entreguei toda a minha vida para o Senhor Jesus, graças a Deus Ele aceitou, abandonei as más amizades, abandonei o vício e comecei minha caminhada na fé com Deus. E passado alguns tempos, né, chegou uma fogueira santa de Israel, e assim, maior alegria, porque eu sabia que o Espírito Santo ia honrar, e o pastor falava na época, ó, se você não tem, eu precisava de muitas coisas, a situação em qual eu estava era muito difícil, bispo, e o pastor falava assim, ó, se você não tem o Espírito Santo,
Nessa fogueira santa, não foque, não pense, não peça nada que não seja o Espírito Santo. Então coloquei toda a força. Eu trabalhava de limpar aquário, e assim eu limpava com o maior prazer, na alegria que eu ia agradar a Deus. Para mim era um prazer, não era um fardo, sacrifício para mim, porque eu ia receber algo maior. Eu só tinha que fazer minha parte, bispo. E 2 dias antes de cumprir o voto, na verdade, teve uma vigília, eu recebi o Espírito Santo. Ali eu já tinha, bispo, a presença de Deus. O que essa presença me trouxe? Paz, alegria, confiança, paciência. Minha vida fora, uma bagunça. Mas dentro eu já era resolvido com Deus, bispo. E eu sabia que Ele ia me honrar. Então eu já tinha a presença prometida, que era o Espírito Santo. E eu sabia que Ele ia acrescentar as demais coisas na minha vida. E aí, passado o tempo, de fé em fé, conheci então a minha esposa. Ela teve o processo dela, se libertou, foi para o altar, entregou a vida para Jesus, recebeu a presença de Deus, que é o principal. E eu comecei a gostar dela. Namoramos, noivamos e nos casamos. Estávamos vivendo essa guerra, mas porém, nós dois com a presença de Deus, salvo, cheio do Espírito Santo. Mas casamos e fomos morar de aluguel. E a gente, para tirar o nosso sustento, bispo, a gente colocava um pano no chão de uma movimentada rua aqui, no Bom Retiro, na José Paulino. E ali a gente corria da fiscalização. Era um sufoco. Voltas e voltas no quarteirão, abaixava, levantava, haja joelho. Mas a presença de Deus era com a gente sabia que o Espírito Santo ia honrar. E nessa rua, bispo, o que acontece? Nós fizemos um pacto com Deus ali. Eu falei, meu Deus, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, com a maior alegria, o que o Senhor confiar nas nossas mãos, o Senhor pode confiar. Nós não vamos querer para a gente, nós vamos fazer chegar no teu altar para o ganho de almas, bispo. Falei para Deus, se o Senhor confiar, e nessa rua era humilhação, algumas pessoas faziam piada, vai lá na Casa da Moeda, pede para o Bispo Macedo, por que você não vai lá pedir uma ajuda para o Bispo Macedo, para você abrir uma loja, coisa do tipo, essas piadinhas. E a gente ali na fé, bispo, com a presença de Deus. O que acontece? Nessa rua apareceu um pequeno espaço, 6 metros quadrados, um box. E ali nós enxergamos naquele box a oportunidade de honrar Deus, de ter dízimo melhor para o altar, ofertas maiores, sacrifício maior. Por quê? O sacrifício para a gente, bispo, desculpa me estender, é prazeroso, não é um peso. O que o altar nos pede a gente dá, sabe por quê, bispo? Porque a gente tem certeza que vai ganhar almas, vai alcançar vidas, não é um peso para a gente, é com maior alegria que a gente participa da Fogueira Santa de Israel. Bispo, desse pequeno espaço surgiu outro, e a gente foi conseguindo fazer mais para Deus. A gente pensou, poxa, se esse valor vai ganhar almas, vamos lutar para conseguir mais valores ainda, porque mais almas vai ser ganha. E nessa, desculpa a palavra, nessa pegada, nessa fé, bispo, a gente foi trabalhando. Resumindo, a gente não tinha um lugar para trabalhar nessa rua, para a honra e glória do Espírito Santo. Se eu não me engano, são 63 colaboradores que nós temos. Eu só fiz a 6ª série no supletivo, não tenho formação nenhuma. Quantas lojas hoje? São 2 lojas, mais 5 pontos de venda, e assim, arrebenta, porque a Tatiju, alguém deve conhecer, e não é para a gente não, bispo, é para a honra e glória do nosso Deus. Tudo ali nós trabalhamos com o objetivo de colocar no altar, para ganhar almas. A gente fala assim, meu Deus, assim como o Senhor dá força, disposição para os teus servos, todos os dias, está na rádio, de madrugada, fazendo as reuniões, atendendo o povo, vigília, visita, indo nos presídios, o Senhor dá essa força para eles, meu Deus, dá sabedoria, força para a gente aqui conquistar e investir no altar para dar suporte para eles levar a tua palavra. E bispo, esse é o nosso objetivo, isso vem acontecendo. E assim, não nos falta nada. Hoje a gente tem um lar, é diferente de ter casa, porque muita gente tem casa, bispo. A gente tem um lar, a gente tem paz. Desculpa falar, no banheiro, no quarto, em casa, na sala, no carro, no trabalho, na rua. Aonde a gente vai, bispo, a gente tem paz, porque a presença de Deus é com a gente. Temos apartamentos, o Espírito Santo nos honrou, abençoou, nós conseguimos um carro que vai entregar agora final do mês, um carro muito bom, mas assim, bispo, não é nada nosso. O que o altar nos pede, a gente não tem dificuldade de entregar. Por quê? A nossa vida já é do altar. E o altar sabe disso, ele está ouvindo. Tudo que ele nos pede, a gente coloca no altar, bispo, com esse objetivo. Vai ganhar almas. Para almas, bispo, não existe esforço, merece todo o sacrifício, é salvação. Deus abençoe. Deus abençoe. O êxtase de um novo ano. O que mais se ouve são felicitações e votos de saúde, prosperidade e paz. Uma nova etapa repleta de realizações é o que todos almejam alcançar.
Todavia, apenas desejar coisas boas a alguém ou receber cumprimentos no Réveillon não tornará isso uma realidade. Estatísticas não faltam para comprovar que 2023 foi conturbado em todo o seu decorrer. Diversos setores da economia fecharam o ano em déficit, resultando assim em aperto e portas fechadas para uma grande parcela da população. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Venha nesta segunda-feira, 1º de janeiro. Estaremos exclusivamente apresentando um jejum aos céus, para que você alcance jornada feliz e o seu ano seja de êxito e realizações, na maior palestra de prosperidade do mundo. Tudo que você começa bem, tudo que você começa certo, dá certo. Os nossos problemas vêm das nossas desobediências. Deus planejou tudo. Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui segunda-feira que Deus quer colocar um anel no seu dedo. Ele quer que você tenha uma vida de paz, de felicidade, uma vida organizada. Ele não quer você num aperto, na miséria, sofrendo. Uma das virtudes, uma das coisas que mais me chamou a atenção na Igreja Universal foi isso. Alguém disse, nós precisamos ter uma reunião para abençoar a vida financeira das pessoas. Essa reunião de prosperidade com Deus vem o católico, vem o espírita, vem o budista, vem aquele que não tem religião. Por quê? Porque acredita que existe um Deus que quer abençoar o trabalho das suas mãos. Meu amigo e minha amiga, Deus é Pai. Quando você sobe no altar para dar um testemunho, é o nome dele que está sendo glorificado. Essas histórias que eu vou colocar agora são de pessoas que estavam assistindo assim como você está agora. E vieram. E Deus mudou a vida delas. Vai mudar a sua também. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, faz um tempo atrás, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas eu estava vindo no congresso e o que o senhor falou hoje é coisa muito interessante. O meu foco não estava tão firmado como deveria estar. Eu comecei a ficar meio desanimado, as coisas não estão acontecendo. E o jejum Daniel foi muito importante, porque eu fiz todo o jejum Daniel, vinha todas as segundas-feiras, e a minha mente se abriu novamente. E começou a aparecer serviço. Eu fechei um contrato, com um contrato só de serviço meu, foi mais do que eu ganhava no mês inteiro de salário, quando eu era assalariado. E foi surgindo ideias, pastor, que para mim atender outro tipo de cliente, outro tipo de serviço, que eu já estou vendendo serviço que eu nem tenho produto para entregar ainda. Meus clientes já estão comprando. Esse último contrato, para o senhor ter uma ideia, que eu fechei que o valor foi o que eu ganharia no mês inteiro, eu nem fui atrás do cliente, o cliente que veio atrás de mim. Eu nem me lembrava mais desse cliente. Ele me ligou e, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. E eu fui lá, eu dei o meu valor, sinceramente, pastor, é um valor justo, lógico, mas tem empresas de porte maiores que fazem até mais barato. E ele não quer fechar contigo. Então, assim, fechei o contrato, já me pagou, já me deu a entrada do valor do serviço, e nem entreguei ainda, vou entregar o serviço no final do mês, dia 30. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu voltei para o altar, e assim, a minha visão foi totalmente para o altar. As coisas estão acontecendo assim, como eu disse, em tempo de pandemia, eu não estou indo atrás de cliente, e eles estão vindo atrás de mim. E a bênção é daí para frente. O senhor vê, né? É só obedecer essa palavra, né? Sim, é só a pessoa pegar a Bíblia e obedecer. O que eu achei interessante foi o que o senhor falou. Eles estão vindo atrás do senhor, né? E assim, pastor, eu fui no cliente e coloquei o orçamento que eu tinha feito dentro da Bíblia e levei. Coloquei a Bíblia em cima da mesa, aí o cliente ficou olhando assim, tá na fé, né? Deus tem que ir na minha frente, né? E o orçamento que estava dentro da Bíblia, ele aumentou em 10%. Quando eu cheguei lá, falei com o cliente, eu estava preparado para um valor, ele botou mais 10% em cima do serviço. Então, assim, me abençoou mais ainda, né? Eu fui com uma visão já preparado com o orçamento que ele tinha me pedido anteriormente, cheguei lá, ele botou mais 10% do valor em cima do orçamento. Deu certo. Muito mais vai vir. E sempre você vai estar aqui no altar dando testemunho. Amém? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. Seu nome? Ciro. E? Andréia. Quem vai falar? Sim. Fala, Ciro. Pastor, quando nós chegamos no congresso,
nós chegamos no fundo do buraco da lacraia, né? Nós somos pessoas que era usuário de droga, né? Bebia. Os dois? Só eu. Bebia muito, né? Chegamos com uma dívida de R$500 mil, né? Andava sujo, né? Aí os parentes colocavam a comida no fundo da casa e eu chegava tarde, porque estava nas drogas, o cachorro já tinha comido a minha comida, né? Eu era um perdedor para o cachorro, né? Os cachorros já tinham comida, então eu ficava ali com fome, era muito triste essa minha vida, né? E era uma vida que não tinha jeito, né, ali. Então essa vida que eu cheguei na igreja. Não via saída, humanamente falando? Não tinha como ver a saída ali. Então eu ficava nessa situação muito precária ali, né? Então essa situação que cheguei no congresso, né, ali, sofrendo demais, né, ali. E a minha família, a minha mãe andava que nem criminosa, olhando no chão, de tanto que era sofrimento comigo, né? No vício, e não tinha outra solução, essa era a minha solução. Quando você chegou, fez esse pacto com Deus, qual foi a primeira coisa que mudou? Então, quando eu cheguei e fiz esse pacto com Deus, a mente mudou, né? A mentalidade, abriu a cabeça minha, né? Para mim poder pagar todas aquelas dívidas, né? Aí eu comecei a pagar todas aquelas dívidas através do pacto que eu fiz aqui. Deus me viu, né? Deus me viu, eu lá nessa situação, eu nem conhecia Deus, mas Deus me viu eu. E aí Ele mudou toda a minha vida, né? Ali, transformou. E hoje? Hoje é totalmente. Hoje eu sou um homem casado, né? Com a minha costela de Adão está aqui, né? E aí tudo mudou. Paguei minha dívida. Costela de Adão, não? Qual é o seu nome? É Ciro. A costela do Ciro, né? Então mudou tudo. Eu tenho minha esposa, né? Casamento abençoado, né? Eu sou 100% abençoado em todas as áreas, né? E a dívida? A dívida paguei, tudo mudou. Hoje eu sou um homem liberto, né? Tudo mudou, 100%, nós estamos completos hoje, né? Nós temos a vida completa. Deus te abençoe mais e mais. Vai nessa força. Que Deus abençoe todos os dias da sua vida. Faça a escolha certa de começar o ano na presença de Deus. Nós vamos ter a vigília da virada do dia 31 para o dia 1º, vai começar às 22 horas. Eu deixo a senhora, o senhor, você com essa mensagem que fala mais a respeito. Te aguardamos aqui. Mais um ano se aproxima e na virada do ano, as pessoas se enchem de boas expectativas e esperanças de dias melhores. E para a maioria, duram até a emoção dos fogos acabar. O seu 2024 pode ser o melhor ano de sua vida, oferecendo a Deus os primeiros minutos, as primeiras palavras, toda a sua vida na presença dEle. Passar a virada do ano na presença de Deus faz toda a diferença. Você vê Deus em cada detalhe do ano. Eu, sem querer, cheguei na vigília da virada. Quantas vezes eu já não passei a virada, pulei 7 ondas, coloquei a semente da uva, tudo, e nada mudou. Os anos continuaram iguais. E depois dessa virada, eu vivi um processo de transformação e a minha vida mudou de verdade, como eu nunca imaginei. Domingo, 31 de dezembro, a partir das 22 horas, a grande vigília da virada, com a Santa Ceia no primeiro minuto do ano, começando 2024 na presença de Deus, com a apresentação do coral Templo in Concert. A partir das 21 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal.